Então vamos abrir, quem já abriu, né, em Jonas 1. Eu vou estar lendo o capítulo inteiro, então vamos acompanhar inteiro. O chamado e fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Anital, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um chamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clame ao Senhor Deus. Talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte, para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que está violenta. Tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar o tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, grandioso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade, ó Pai amado, de termos contigo todos os dias. Obrigado, ó Pai amado, porque a sua palavra nos liberta, Senhor. Obrigado, ó Pai amado, porque o Senhor habita em nosso meio. Fale conosco essa noite, ó Pai amado. Eu te peço, liberte os nossos ouvidos, o nosso entendimento, que nós possamos sair daqui, ó Pai amado, com a certeza que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas e a tua vontade é boa e agradável, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vou dar uma introdução aqui, gente, dos 17 versículos. Eu resumi aqui cada versículo em uma frase, para vocês captarem bem a ideia. Muitas vezes a igreja pode achar que conhece a história de Jonas. Jonas, a baleia.
a cidade, a planta. Só que quanto mais você lê Jonas, você percebe que você não conhece a história dele. Porque o principal aqui dessa história, gente, não é Jonas, não é a baleia, não é Nínive, não são os marinheiros, não é o barco, não é a tempestade. O principal aqui dessa história é a vontade de Deus. Então, muitas vezes, a história de Jonas, dificilmente você vê alguém falando sobre a vontade de Deus. E nos 4 capítulos, você vê claramente a vontade de Deus se cumprindo. Sempre foi a vontade de Deus. E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre a vontade de Deus. Quando eu penso em Jonas, eu penso na vontade dele, e conforme você vai lendo os 4, que eu indico vocês, gente, é uma série de mensagens, leiam Jonas. Sabe quanto tempo demora para ler Jonas? 7 minutos. Se você tiver uma leitura devagar ainda, viu? Mas se for uma ligeira, 4 minutos você termina Jonas. 5. É 4 capítulos, é rápido. Então, quando o pastor propõe uma série de mensagens, é importante que a igreja leia o livro que está sendo proposto. Porque aí a igreja também está falando em uma só língua. E a palavra de Deus nos liberta. E você é liberto pelo conhecimento. Então, não coloque o conhecimento nas costas do pregador. O conhecimento é seu. É você que precisa ir atrás. Então, eu peço para que a igreja, se você não leu ainda Jonas, ou se faz muito tempo que você leu, retome a leitura. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com vocês. Amém? Vamos lá. O versículo 1. Em 2 palavras, gente, 3, desculpa. Deus chama Jonas. O versículo 1 do capítulo 1 fala sobre Deus chama Jonas. O 2, Deus explica a missão. 3, Jonas foge. Jonas fugiu do quê? Gente, Jonas fugiu exatamente porque ele não queria cumprir a missão. O pastor já falou sobre isso no domingo. Jonas, ele achava um absurdo aquela cidade ser perdoada. Porque quando há uma pregação de arrependimento, automaticamente o Senhor perdoa. Em Jeremias 19 fala sobre isso. Então Jonas sabia, e se você terminar de ler o livro, no 4, Jonas fala isso para Deus. Está vendo? Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que o povo ia ser perdoado. Jonas fugiu exatamente disso. Ele não aceitava o juízo de Deus. Ele não aceitava o que estava predestinado para aquela cidade. A ira de Deus ia cair sobre a cidade? Depende, se o povo não se arrependesse, sim. Mas Jonas sabia que aquele povo ia se arrepender. Se não todos, alguns iam se arrepender, e ele não aceitava, porque Nínive era um povo cruel. O pastor falou sobre isso no domingo ou quarta, se eu não me engano. Era uma cidade cruel. Eram pessoas que para Jonas não merecia essa segunda chance. E por muitas vezes nós também nos comportamos assim. Por muitas vezes eu já vi pessoas não indo em uma igreja porque uma pessoa que ela não gostava estava lá. Ou eu já ouvi pessoas falando, graças a Deus que fulano saiu da igreja. Quem sabe assim eu não encontro ela no céu. Aí eu fiquei olhando, eu acho que é tu que não vai, rapaz. Então assim, nós também temos esse comportamento. Jonas aqui é o crente. E nós somos assim. Nós queremos falar para o Senhor como que tem que ser o juízo dele. Nós queremos ditar regra ao Senhor. 4. O versículo 4 fala, a ira de Deus sobre o barco. O vento, o mar, todos ali estavam contra o barco. Era a ordem de Deus. 5. Cada um clamando ao seu Deus. Aqui está um ponto. Vocês conhecem alguém que não acredita em Deus? Ou vocês conhecem alguém que creem em outras religiões? Mas assim, se a gente estiver aqui nessa igreja, tiver alguns que não acreditam em Deus, se você soltar um cachorro, um pitbull, um leão ali, eu duvido que alguém não clama um Deus.
Todo mundo vai clamar, gente. Porque na hora do desespero, Deus aparece. No seu pensamento. Aí você até pensa, nossa, eu nem acreditava em Deus. Mas ali você acredita. Eu lembro uma vez que eu estava no Parque dos Príncipes, eu morro de medo de cachorro. Eu não gosto de cachorro. Mesmo que você fale para mim, Jenny, ele não morde. Não morde você. Mas eu não confio no cachorro. E você pode falar, ele é dócil. Gente, não adianta, gente. Eu vou ter medo do cachorro. Eu não gosto. Eu gosto dele longe de mim. Não quero que façam mal para os cachorrinhos, tá? Mas eu não gosto. Teve uma vez que eu estava correndo com o D no parque. Aí o que aconteceu? Um cachorro veio. E o D, ele fica assim, fica do meu lado. Ele pode falar o que for, eu confio nele, gente. Mas entre ele e o cachorro, eu acho que o cachorro vai me atacar e ele não vai me proteger. Não adianta. E ele fica do meu lado, e puxava minha mão, eu, solta. Mas eu estava tão enfurecida, solta. E eu soltei, subi na árvore. Aí ele falou, você até falou em línguas. Mas eu já estava me declarando para Deus, Senhor, me leva. Porque eu achava que o cachorro ia me matar. Gente, olha o cachorro. E o D brigando com o cachorro, e eu brigando com com Deus, com a árvore, com tudo. Porque eu morria de medo do cachorro. Então assim, quando você tem medo, olha, eu acho que fazia uns 2 dias que eu não orava aquele dia. Na hora eu pedi tanto perdão ao Senhor, tanto, e eu acho que foi Deus que mandou aquele cachorro ali, para me colocar no caminho de volta. É que nem Deus fez aqui. Foi Ele que mandou a tempestade, foi Ele que mandou a chuva, foi Ele que mandou tudo. Beleza, vamos lá. Cada um clamando ao seu Deus. O 6, o capitão pede para Jonas orar. Gente, quem pediu para Jonas orar? Quem está pedindo para o crente orar? O pagão. Olha que loucura. O pagão pedindo para o crente orar. O crente nem precisava que ninguém pedisse para orar. Ele já tinha que orar. E Jonas orou? Vocês que leram Jonas? Não, Jonas não orou ali. 7, lançaram sorte para o azar de Jonas. Porque até a sorte estava contra ele. Porque a vontade de Deus, ela é soberana. Aí a sorte caiu contra quem? Jonas. Aí o 8 fala sobre o quê? O versículo 8. Aí vem os questionários. Quem é você? Da onde você vem? Qual é a sua profissão, homem? Eles estavam falando, ô miserável, a culpa é tua. E aí Jonas fala, porque Jonas era crente. Jonas era um servo de Deus. Aí Jonas fala, eu sou servo do Deus Altíssimo. Dono dos céus, do mar, da terra. Eu acredito, minhas palavras, se o capitão olhou para ele e falou, e o que você veio fazer aqui no mar? Se o seu Deus é o dono do mar, se você já sabia que não ia adiantar fugir, porque seu Deus ia atrás, porque Ele é o dono. 9. Ele se declarou. 10. Depois que ele falou isso, os pagões sentiram medo. As pessoas que não acreditavam em Deus, que tinham outros deuses, sentiram medo. Eles reconheciam o tamanho daquele Deus. Eles reconheceram o Deus de Jonas. 11. Eles perguntaram para Jonas, e aí? O que a gente faz? 12. Jonas olhou para eles e simplesmente falou, tira a minha vida. Jogar ao mar, gente, é exatamente isso que Jonas fala para eles. Tira a minha vida, porque eu sei porque isso está acontecendo. Eu desobedeci à ordem de Deus. Então pode me matar. Já não valia. Jonas já tinha se entregado nesse momento. Ele olhou para os marinheiros e falou, a solução de vocês é acabar comigo. Se vocês acabarem, o mar vai se acalmar. 13. Os marinheiros escutaram Jonas nesse momento? Não. Os marinheiros decidiram o quê? Lutar contra Deus. Remaram, fizeram de tudo. Porque eles não queriam tirar a vida de Jonas. Só que aí eles viram que não tinha jeito. Gente, não adianta a gente tentar lutar contra Deus. A gente vai perder. Porque a vontade dele é soberana. No 14, eles viram que não tinha jeito, clamaram. Senhor, nós vamos jogar esse homem ao mar, mas que essa culpa não recaia sobre nós.
E eles fizeram. No 15, jogaram Jonas ao mar. 16, tiveram temor. Olha só aí que lindo. Os pagãos que não acreditavam em Deus, que tinham outros deuses, com tudo o que aconteceu, eles tiveram temor. Eles acreditaram em Deus. A Bíblia não diz exatamente que eles se converteram, mas deixa claro que Deus entra ali no rol de deuses dele, pelo menos. Já é algo a se fazer. Eu acredito particularmente que eles se converteram, mas não dá para afirmar com os escritos aqui. E o 17, para finalizar aqui o resumo de cada versículo, a misericórdia de Deus alcançou Jonas. Do 6 ao 17, que foi o pastor falou do 1 ao 5, eu quero completar do 6 ao 17. Teve alguns pontos que chamaram muito a minha atenção, que vão ser pontos bem diretos, tá, gente? Para vocês saírem daqui bem certinhos no que essa passagem nos diz. Primeiro, Deus não respeita o seu livre-arbítrio. Deus não respeita. Nossa, como você está falando isso? Deus respeitou a vontade de Jonas? Deus respeitou, gente, a vontade de Jonas? Jonas fugiu. Se dependesse de Jonas, ele estava até hoje lá. Deus respeitou isso. Jonas queria ir em Nínive? Não. E Jonas fugiu. E Deus acatou pacificamente. Ok, você não vai me obedecer? Pode ir, meu filho amado. Claro que não, gente. A vontade de Deus, a sua vontade, a minha vontade, ela não é soberana sobre a vontade de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. E se a sua vontade interferir no plano dele, ele não dá ouvido para você. Foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas não queria, ele deixou claro isso. Ele fugiu. E Deus foi atrás dele e colocou ele no devido lugar dele. E é assim que Deus faz. Você acha que eu ia estar aqui se fosse pela minha vontade? Não, eu ia estar lá em casa olhando a Luísa. Você ia estar aqui pela sua vontade? Não ia estar aqui. Quem foi que te amou primeiro? Foi Deus. Quem foi que te escolheu? Foi Deus. Quem te chama todos os dias? É Deus. Você não é o protagonista dessa história, assim como Jonas não é o protagonista dessa história. A vontade dele, ela é boa e agradável. Queira você ou não. E ela vai se cumprir, você querendo ou não. O plano dele não é falido pelo seu querer. O plano dele é perfeito, agradável e sempre é cumprido. Independente da sua vontade. Se tiver no plano dele, você querendo ou não, vai acontecer. Ai, Jenny, mas eu desobedeci Deus e estou aí. Talvez isso não era o plano dele, né? Ou você teve, eu estava analisando essa parte, eu fiquei pensando, como nós queremos ser protagonistas da história? Porque Deus ali, ele poderia simplesmente, tá bom, Jonas, você não quer cumprir, beleza. Ele poderia enviar um anjo, poderia ele mesmo ir lá em Nínive, poderia enviar outra pessoa, mas o plano dele era Jonas. Talvez se Deus não foi atrás de você, talvez você está errado com esse plano. Porque o plano dele não muda. O plano dele continua sendo o plano dele, você querendo ou não. Outro ponto que eu achei muito interessante, aí você também vai se identificar. Nós acabamos de ler aqui. Quem que obedeceu a Deus? O vento obedeceu a Deus. A chuva obedeceu a Deus. O mar obedeceu a Deus. Até o pobre do barco obedeceu a Deus. Os marinheiros obedeceram a Deus. A maravilhosa da baleia obedeceu a Deus. E quem foi a pessoa que não obedeceu a Deus? Jonas, o crente.
Quantas vezes nós se colocamos nessa forma? Deus fala claramente para nós, e nós, como crente, não obedecemos a Deus. Tudo obedece ao Senhor. A criação por completo obedece ao Senhor, mas nós não obedecemos. E aí nós achamos normal não obedecer. Nós achamos, tá tranquilo. Tem um conhecido de vocês, muito conhecido, se você não conhece, é bom conhecer, John Piper, depende da sua pronúncia. Ele tem uma frase maravilhosa sobre liberdade. Liberdade é fazer o que você ama fazer. Se o que você ama fazer, você deve fazer. Aí você vai, quê? Vou ler de novo. Liberdade é fazer o que você ama fazer. Se o que você ama fazer, você deve fazer. Ou seja, eu vou explicar para vocês. O mundo prega uma liberdade de desobediência. O mundo prega uma liberdade que não existe regras. E a palavra de Deus, a Bíblia, ensina uma liberdade de obediência. A verdadeira liberdade é a que nós encontramos aqui na palavra de Deus. A verdadeira liberdade é uma liberdade de obediência. É isso que é a liberdade. É isso que é ser livre. É você obedecer a palavra de Deus. Ser livre sempre foi e sempre será. Foi fazer o que é santo, justo e perfeito. Isso é liberdade. Isso é o que a palavra de Deus diz. Em todas as folhas daqui você vai encontrar essa liberdade. Mas o mundo prega o quê? A desobediência. Com isso de Jonas, ele estava pregando o quê? A desobediência. Ele não queria obedecer ao Senhor. E um terceiro ponto que me chamou muita atenção nisso foi a misericórdia de Deus. A baleia foi uma misericórdia que Deus mandou ali. Porque se você ler o versículo 2, está falando da oração de Jonas. E naquela oração, Jonas deixa claro que depois que ele clamou ao Senhor, veio a providência que foi a baleia. Depois que ele clamou, a baleia veio em resposta da oração dele. A baleia veio em resposta do clamor dele. Se você ler até o 3, do 2 ao 3, você vai ver essa parte. Quando nós nos encontramos na fuga, fugindo de Deus, e quando Deus nos mostra que nós estamos fugindo, que nós estamos desobedecendo Ele, nós voltamos para o caminho dEle, quando nós clamamos, nós reconhecemos esse arrependimento. Nós identificamos ao Senhor e falamos, Senhor, eu errei, eu pequei contra o Senhor, me ajuda. Então, a misericórdia de Deus é embutida quando nós clamamos. Foi isso que aconteceu. A baleia não é o fim de Jonas, muito pelo contrário, se não tivesse a baleia ali, ele tinha morrido mesmo, porque ele tinha se jogado ao mar. Ele ficou 3 dias na baleia. O Senhor também pode mandar uma baleia para socorrer a sua vida. O Senhor também pode mandar essa providência. Mas nós precisamos reconhecer quando nós estamos fugindo. Nós precisamos reconhecer quando nós estamos praticando o nosso juízo, não o juízo dele. Porque é isso, infelizmente, que nós fazemos, desde a queda. Desde a queda, nós temos o livre-arbítrio. Eu não acredito nisso. Quando nós caímos ali com Adão e Eva, o pecado foi embutido em nós. A nossa vida inteira, ela é declinada ao pecado. Não é assim, tá bom, então fale aí você, eu não vou pecar nunca mais. Vamos ver quanto dia você consegue. Às vezes, gente, não dura nem 1 minuto, você já peca aqui, ó. Então você não faz o que você quer. Você não faz. E nós só paramos de ser escravos disso no novo renascimento, na nova vida com Deus. É dessa forma que nós deixamos de ser escravos do nosso pecado. Então, nós precisamos parar de nos enganar e olhar para o Senhor e identificar onde na nossa vida nós estamos fazendo o nosso juízo, não o juízo dele. Onde nas nossas vidas nós não estamos sendo livres, muito pelo contrário, nós estamos aprisionados pelo sistema. Deus quer que nós sejamos livres,
mas de acordo com a vontade dEle. E aí, quando você encontra essa liberdade na vontade dEle, aí você consegue identificar, realmente, agora eu sou livre. Realmente, agora eu não sou escravo. Então, a minha oração hoje é que nós possamos nos encontrar com essa soberania de Deus. E a mensagem que eu deixo para vocês é que Deus faz exatamente a vontade dEle, independente de você ou não. A vontade dEle, ela é soberana. O Senhor é maior sobre as nossas vidas. O Senhor é misericordioso sobre as nossas vidas. Você só está aqui pela misericórdia de Deus. Você só está aqui porque o Senhor olhou para você com misericórdia. Você não tem mérito algum. Nós não temos mérito. O mérito não é nosso. Nós não somos o protagonista de nada. Se não fosse a mão do Senhor, nós não íamos entrar naquela porta. Então, que você saia daqui com a certeza, eu só estou sendo escutado pelo meu Deus, eu só estou indo naquela igreja, eu só fui encontrado porque o Senhor me ama, e a misericórdia dEle me alcançou, porque eu não tenho mérito, não foi eu que encontrei o Senhor. Hoje nós temos uma visitante, a Mel, e eu perguntei para ela, quem que te trouxe aqui? Eu fui convidada pela Mari, porque o evangelismo me alcançou. Ou seja, não foi a vontade dela. O Senhor olhou para ela com misericórdia e mandou pessoas ali naquela comunidade. E hoje ela está aqui porque o Senhor olhou para ela. E hoje você está aqui porque o Senhor te olhou. Que você saia daqui com a certeza, eu não tenho mérito algum. A vontade de Deus é soberana sobre a minha vida. Amém? Vamos colocar de pé? Não perca domingo, porque, gente, todos os capítulos aqui, vou dar um spoiler. A mensagem, ela é maior que o pregador. Quando acabar Jonas, vocês vão estar com essa frase, que é o tema. O pastor não está aí, não é contra o tema, esse tema é maravilhoso, mas vocês vão perceber que tem aquela frase que muitos dizem, que a mensagem é maior do que o pregador. E vocês vão perceber no final exatamente isso que aconteceu com Jonas. A mensagem de Deus foi arrebentadora. E o pregador não queria. E é magnífico, não perca. Não perca quando falarem do capítulo 2, fala da oração. Meu, que oração poderosa. Aquela oração de 2 é um salmo. É um salmo ali, é um poema escrito. Aí você pega o capítulo 3, do arrependimento daquele povo. É maravilhoso. Gente, não percam, que vocês tenham fome de entender, de vir aqui presenciar essa série. E o quarto fala sobre um Jonas que não queria a salvação daquele povo. E o mais lindo dessa história é que Jonas é o autor e ele não se escondeu em nada, ele falou exatamente o que ele estava sentindo. Olha como é lindo a palavra de Deus. Jonas não se escondeu. Jonas falou claramente que ele não queria a salvação daquele povo. Jonas falou claramente que ele queria ser o juiz daquele povo. Jonas podia, é a mesma coisa que nós fazemos aqui, quando você vai contar o seu lado da história, você fala que lado? Um lado que você é santo. Um lado onde você não cometeu erro algum. E Jonas aqui nos mostra, para de fingir o que você não é. Ele contou exatamente o que aconteceu. Quem lê até olha para Jonas e fala, nossa, a história acabou feia para Jonas. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que Jonas se despiu por inteiro quando ele escreveu esse livro. E ele mostrou a face dele ali. Nós precisamos aprender como Jonas e mostrar a nossa face de uma vez por todas, porque Deus é soberano e o mérito é todo dele. Amém?